Os destaques desta edição. Acusado de receber propina para facilitar a entrada de armas, diretor do Compage é exonerado. Ministério Público Federal visita unidades prisionais em Manaus. Conselheiro diz que por 5 mil era mais barato colocar presos em hotel. Força Tarefa de Defensores chega a Manaus para liberar presos que já podem sair da cadeia. Matrículas para novos alunos da rede pública de ensino inicia nesta sexta-feira. Defesa Civil coloca a região do Juruá em estado de alerta por conta da enchente. Terremoto atinge o litoral do Equador. Obama defende democracia, fala do mandato e se emociona em último discurso antes de deixar a Casa Branca. Diplomatas dos Emirados Árabes morrem em atentado no Afeganistão. MBS reúne com o ministro da Justiça e políticos para discutir segurança. Bandido é morto por justiceiro da motocicleta quando tentava assaltar mercadinho no Santa Inês. Agora, no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 30 graus Celsius. A previsão do clima-tempo assusta. 39 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é 60%. A umidade do ar é de 78%. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. Quarta-feira, 11 de janeiro. É o 11º dia do ano. Faltam 354 para acabar 2017. É dia de Santo Higino. Rio Negro sobe mais 19 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 4 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? 630. O profeta e fundador do islamismo, Maomé, destrói os ídolos do santuário de Kaaba em Meca. 1602. Galileu e Galilei descobre Ganímedes, satélite de Júpiter. 1866, naufraga no Golfo de Viscaia o barco de passageiros inglês London, morrendo afogados 220 pessoas. 1918, a Assembleia de Deus do Brasil é oficialmente registrada em Belém do Pará. 1922, pela primeira vez a insulina é utilizada em humanos para o tratamento de diabetes. O paciente é um canadense de 14 anos. 1960, começa a construção no Egito da gigantesca represa de Assuã, no Rio Nilo. 1962, inauguração do Concílio Vaticano II, que atualizou estruturas e doutrinas da Igreja Católica. 1963, a primeira discoteca do mundo era inaugurada nos Estados Unidos. Seu nome era Whisky a Gogo. 2015, 3,7 milhões de pessoas tomam as ruas de Paris e de outras cidades francesas no primeiro domingo após os ataques ao semanário satírico Charlie Hebdo. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Na manhã de ontem, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Polícia Militar deram continuidade aos procedimentos de revista que estão sendo realizados nas unidades prisionais da capital desde a última quinta-feira. Ontem, a ação aconteceu no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e contou com o apoio do Exército Brasileiro com equipamento de fiscalização de ponta que auxiliaram no processo de busca de materiais proibidos. Imaginem só e pasmem. Entre os materiais apreendidos estão 76 estoques, 72 barras de ferro, 31 carregadores de celular, 20 munições, 25 lanternas, 2 rádios transmissores, 6 celulares, diversas ferramentas como machado, chaves de fenda, serrotes, tesouras, alicates, 2 balanças de precisão, 9 pendrives e 4 poções de entorpecentes. O foragido do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim foi encontrado escondido no forro do semiaberto. Alberto Peregrini, depois de tudo que aconteceu no Anísio Jobim, outras revistas já foram feitas e ontem, vou te contar, tudo isso foi encontrado lá na Anísio Jobim. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, ontem nós já noticiávamos essa questão no programa do Valdir Correia, mais uma vez em primeira mão, a difusora saindo na frente, Paulo, que essa revista tinha inclusive a ação também do Exército Brasileiro, a participação do Exército. E foi isso aí, Paulo Guerra. Infelizmente, a gente noticia isso até entristecido, que há poucos dias houve o confronto entre bandidos dentro do Compage, houve naquele momento uma revista
obviamente, e agora, uma semana depois, já se encontrou inclusive um machado, serrote, alicate, 20 celulares, 20 e poucos carregadores, chaves de fenda de grande porte e por aí vai, Paulo. Um material realmente muito vasto, muito grande, e nos chamou a atenção de todo mundo que noticiou essa questão, quem leu essa questão, a presença, né, Paulo, lá dentro, um machado. Imagine só, 76 estoques e 72 barras de ferro, né, Pelegrini? É muita coisa. É muita coisa, Paulo. Esses estoques, eles pegam um pedaço de vergalhão daquele grosso, aí dobram uma das pontas para fazer o engate da mão. Fica aquele negócio aqui só com o dedão para fora, você fica segurando, aí faz a ponta, Paulo, fica uma arma perigosíssima, fica pior do que faca. E eles estavam com 76 dessas armas. Um foragido do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim foi encontrado escondido no forro do semiaberto, Alberto Pelegrini. Onde ele foi se esconder? Pois é, já pensou se desaba com tudo com ele lá de cima, rapaz? Então, foi assim, Paulo, até isso a gente, né, teve que noticiar. A questão foi uma revista daquelas muito bem feitas mesmo, o batalhão de choque, o CPE em si todo, completo, o comando do Coronel Cleiton também esteve no local, e com a ajuda do Exército foi feita essa verdadeira varredura lá no semiaberto do Compaz. A 7 de setembro continua interditada na passagem para a ponte Benjamin Constant, que leva até o bairro de Cachoeirinha. Em função de tudo que está acontecendo, por medidas de segurança também, aqui no casarão, no velho casarão da 7 de setembro. Você tem alguma informação sobre a movimentação e se foi tudo tranquilo durante a noite, Pelegrini? Na medida do possível, Paulo, tranquilo, que nós já temos esse transtorno aí que você bem colocou no trânsito, mas não houve confronto, as gritarias, as rezas sempre acontecem durante a noite e madrugada, a presença dos parentes continua acontecendo lá no local, Paulo, mas dentro da unidade prisional não se teve nenhuma notícia de alguma alteração, foi tudo tranquilo, foi uma noite e madrugada tranquila, e o dia de ontem também pode ter sido considerado tranquilo, só quando na volta dos detentos que estavam em Itacoatiara é que houve lá uma gritaria por parte de parentes quando eles estavam voltando, né? Foram lá para Itacoatiara, ninguém querem eles por lá, eles voltaram de novo para Vidal Pessoa. Alberto Pelegrini, na semana que passou tivemos algumas paralisações do transporte coletivo, paralisações pontuais de advertência com os trabalhadores rodoviários, naturalmente reivindicando demandas salariais. E alguma alteração hoje, Pelegrini? Até o presente momento não, Paulo Guerra, até nas empresas por onde já passamos, que foi a empresa líder na Cidade Nova, na ocasião que estivemos no IML, fica perto também da União Cascavel, a Elcatu, lá tem uma rede de empresas lá dentro, como Rondônia, Integração e outras, Paulo, e movimentação bem tranquila do transporte coletivo. Terminal 3, por onde já passamos, 4 e 5, também com uma demanda tranquila, ou seja, a gente quando vê aquela movimentação tranquila é porque os ônibus estão naturalmente saindo nos seus horários corretos. Tivemos ontem mais um assalto a ônibus, né, Pelegrini, inclusive com um cobrador ferido e um passageiro também. Pois é, Paulo, o passageiro brutalmente agredido a pancadas, a espancamento, a murros, né? E o cobrador levou 2 facadas. A sorte do cobrador é que ele se esquivou das 2 e levou apenas duas furadas, né? 2 facadas de raspão. Ônibus da linha 122, por volta das 17h45, era tarde de ontem. Temos agora o motoqueiro justiceiro, né, Pelegrini? Pois é, Paulo, e ele passeou ontem pelo bairro Santo Inês, né? Estava havendo um assalto no mercadinho, no bairro Santo Inês, quando de repente Paulo Guerra ele estava apontando arma para clientes e dono do mercadinho, até que apareceu o Justiceiro. O justiceiro em uma moto, Paulo, e acabou disparando 3 tiros contra o bandido, que morreu na hora. Morreu lá no meio da rua, lá no bairro Santo Inês. O justiceiro estava todo de preto, Pelegrini, lembrando muito o Zorro, seria isso? Pois é, Paulo, o justiceiro anda de preto e outra coisa, quem viu disse que não viu, e quem não viu, esse é que não diz mesmo, ninguém quer dar nenhuma informação em relação ao justiceiro
ao justiceiro da motocicleta, que agiu um dia desse também lá na Avenida Camapuã, matando um casal de bandidos que estava assaltando uma empresa onde vende trigo. É a segunda vez em uma semana que o justiceiro fantasma aparece na cidade. E os ladrões continuam levando carros. Pede-se a pessoa que souber do paradeiro de um carro modelo Honda City, cor prata de placas NOX 4989, ligar para o Eliezer no fone 988185086, 988185086. Ele vai dar uma recompensa para quem der informações do paradeiro deste carro que foi levado pela bandidagem, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, antigamente, quando na época do Fusca, da Brasília, do Chevette, do Corcel, eles faziam a famosa ligação direta. Agora não, eles tomam de assalto, levam com chave e tudo, apontam as armas para os donos dos veículos e levam os carros. Na grande maioria das vezes, Paulo, ou é na saída de casa ou na chegada. Todo cuidado é pouco quando você chegar em casa, quando você tirar o carro do portão, não dá para ter uma viatura em cada esquina, mas dá para você se prevenir um pouquinho. Tirar com todo cuidado o carro, colocar de novo, observar se não tem pessoas estranhas na rua, que essa prática vem ocorrendo aí na cidade, Paulo. Até daqui a pouco, Roberto Peregrini, com tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, ainda falando de carro, dizer também que a Polícia Militar recuperou 3 veículos a noite passada. Vamos mostrar também aí que alguns vendedores de drogas, traficantes, 2 deles foram presos também durante a noite e madrugada. Daqui a pouco tudo no nosso noticiário policial. 5h58 em Manaus. E atenção, bairros da cidade ficarão sem água entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã durante os serviços de manutenção realizados no reservatório do Mocó, segundo informação da concessionária Manaus Ambiental. Os bairros e conjuntos afetados são estes: Coroado 1, 2 e 3, Conjunto Petros, Conjunto Tiradentes, Conjunto Ouro Verde, Conjunto Azteca, Conjunto Carijó, Conjunto João Bosco e Iacariquara, Conjunto Morada do Sol, parte do Aleixo, Parque 10 de Novembro, Vale do Amanhecer e parte do Japim, Petrópolis, Condomínio Vale do Sol, Conjunto Jardim Petrópolis, Japinlândia e parte da Raiz, Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Vila Humaitá, São Lázaro, Betânia e Crespo. Vários bairros de Manaus ficaram sem energia na noite de ontem. Quedas de energia foram registradas nos bairros Cidade Nova, Flores, Parque 10, Chapada, Aleixo, Praça 14, Nova Esperança, São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio, Planalto, Betânia e Japim, entre outros. A queda de energia de 40% da carga da cidade foi causada por conta da desconexão do sistema Manaus com o sistema interligado nacional. Às 23h12, no horário local, foi iniciada a recomposição do sistema e concluída às 23h30. 6h06 em Manaus. Temos informações do sudoeste do estado. Lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. O mapa político, Paulo, da região sudoeste aqui do estado do Amazonas. Dos 16 municípios, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Irunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Juruá, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, o PROS, partido do governador José Melo, e o PMDB, o partido do senador Eduardo Braga, tem a maioria dos prefeitos, 3 para cada partido aqui na região. Amaturá, Fonte Boa, Juruá tem como gestores prefeitos do PMDB. Irunepé, Envira, São Paulo de Olivença, do PROS. O PSDB, do prefeito da capital Arthur Neto, ficou com a prefeitura de Ipixuna. O PP com a de Tonantins. O Democratas elegeu o prefeito do município de Itamaraty. O PDT, o PR e o PSD ficaram com 6 prefeituras, 2 para cada município, Paulo. Atalaia do Norte, Jutaí ficou com o PDT. Guajará e Ipixuna com o do PR. 6h07 em Manaus. Temos uma interrupção aí no nosso contato com o Hélio Ramos lá no sudoeste do estado. Vamos a Manacapuru, onde está José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, uma obra de mais de 4 milhões de reais que estava parada desde 2008, está sendo revitalizada e pode voltar a ser a atração turística do município.
O Balneário Miti, que depois de passar anos entregue ao abandono, rodeado de matos e entulhos, agora está sendo revitalizado e com projeto de tornar-se um local público digno de receber turistas e visitantes e gerar emprego e renda no município. Júlio de Lima, diretor-presidente da Assempu, a associação que administra a limpeza pública na cidade, fala sobre a revitalização do Miti. O prefeito Beto pediu que nós atuássemos principalmente no Balneário Miriti, em face de uma quantia vultuosa que anteriormente foi investido lá, e nós verificamos que o mato estava tomando de conta, está havendo o desbarrancamento, as pedras estão soltando do arrimo. E atendendo a um pedido do nosso prefeito, com muito carinho, ele pediu que nós fizéssemos aquela intervenção imediata ali. E como você bem viu, o Miriti estava nessa linha de degradação, e o prefeito teve esse carinho de primeiro começar resgatando aquilo lá, segundo, fazendo a abertura do lixão, e terceiro, fazendo esse recolhimento de lixo na cidade, aonde hoje nós podemos contabilizar 6 dias de trabalhos contínuos. Manacapuru já recolheu aproximadamente 40 mil metros cúbicos de lixo. Isso já é o que foi removido na cidade de Manacapuru num espaço de apenas 6 dias. Júlio de Lima falou ainda que o lixo espalhado em toda a cidade é responsável pelo maior índice de doenças no município. Por isso foi priorizado a abertura do lixão, que até então estava obstruído pela quantidade de lixo jogado a céu aberto. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. Temos informações agora de Parintins. Aderaldo Reis, bom dia. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, a missão da nova equipe da Secretaria de Saúde do município é mudar o cenário desolador da rede de saúde. Com novos gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que estão em campo numa operação de resgate para reestruturar os serviços, priorizando o atendimento de urgência e emergência no Hospital Jofre Cohen, abastecendo com medicamentos, insumos básicos e alimentação para profissionais e também pacientes. A subsecretária de Saúde do município, Daíse Pimentel, afirmou que esse início de trabalho é desafiador pela situação em que se encontra a rede básica de saúde. As unidades de saúde receberam seus diretores e todos estão orientados a reestruturar os serviços e cuidar bem das pessoas. Ela disse que visitou a UBS das agrovilas de Caburi e Mocambo, conversou com as equipes e pediu colaboração de todos no sentido de unir força para reconstruir, disse ela, o imóvel e também a organização dos serviços de saúde. Ela disse que estamos edificando os bens patrimoniais de saúde com muita dificuldade, explicou. Um levantamento financeiro vai indicar as dívidas recebidas pela gestão. Outro serviço normalizado é o atendimento de passagem para treinamento fora do domicílio, conhecido DFT, principalmente as emergências. A Censa também começou a reestruturar as equipes de estratégia da família, com a identificação dos profissionais e também locais de atuação. O que restou do Conselho Municipal de Saúde, que está inativo, será reestruturado. Várias reuniões com segmentos essenciais foram realizadas para o funcionamento da Rede SUS aqui no município. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h11 com o slogan "Quem cuida das emoções, cuida da vida". A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aderiu neste início de ano à campanha Janeiro Branco. O lançamento está marcado para sexta-feira, às 14 horas, na Universidade Paulista, Unip, aqui em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde já finalizou a entrega dos lotes e vacinas contra o papilomavírus humano, o HPV, para que os 61 municípios do interior do estado iniciem a vacinação de meninos com idade de 12 e 13 anos. A vacina faz parte do novo calendário de vacinação dos adolescentes e é disponibilizada para os estados e municípios pelo Ministério da Saúde. Uma fiscalização realizada pelo Departamento de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas do Estado nos sistemas públicos de abastecimentos de água de 17 municípios, entre eles Parintins, Manacapuru e Tefé, identificou uma série de irregularidades na captação,
à distribuição que podem comprometer a saúde de centenas de amazonenses. O relatório conclusivo da auditoria, que elencou 13 recomendações e 6 determinações a serem cumpridas em 12 meses pelo governo do estado e pelos municípios envolvidos, foi julgado na última sessão do Pleno do TCE em dezembro passado. Na ocasião, o conselheiro relator do processo, Josué Filho, que teve o voto seguido pelo colegiado, recomendou ao executivo que definisse a situação da Companhia de Saneamento do Estado, que apesar do status em extinção desde 2003, operacionaliza os serviços de abastecimento em 12 municípios com quadro de insolvência, o que impede a realização de concursos e renovação dos quadros e investimentos de custeio. Todos devem ser notificados ainda este mês. Desperdício e inadimplência comprometem o abastecimento de água em Iranduba. Nos próximos dias, a prefeitura pode decretar estado de calamidade pública no setor. A reportagem é de J. Rai. Para manter funcionando o sistema de abastecimento de água na cidade de Iranduba, distrito de Cacau-Pireira e comunidades como Ariaú, Lago do Limão, entre outras localidades, são necessários cerca de R$150 mil por mês. Mas, segundo o novo diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Paulinho Maquiné, a arrecadação atual da autarquia é de apenas R$23 mil. Só o valor da conta de luz do mês de dezembro do ano passado é de R$75 mil, que vão se juntar aos outros R$6 milhões que a empresa deve à Eletrobras Distribuição Amazonas. E os débitos não param por aí. O pagamento dos funcionários, a folha de dezembro e o 13º. Hoje, em conta, nós temos aproximadamente o valor de R$23 mil, sendo que a folha se aproxima dos 38 mil. Nós recebemos o SAAI com muita dívida. O SAAI hoje ele está praticamente sucateado. O diretor do SAAI, Paulinho Maquiné, anunciou que pretende promover uma campanha junto aos usuários do sistema de distribuição de água, no sentido de que paguem as suas contas em dia e também evitem o desperdício. O índice de inadimplência ele é muito grande, o desperdício também não é de hoje. Estamos elaborando projetos para que possamos conseguir boias para colocar nas residências das pessoas, nas caixas d'água, assim como torneiras também, através de projetos que estamos fazendo estudos e análises para que venham através de convênios, através de parcerias com os órgãos federais e os órgãos estaduais. De acordo com o diretor do SAAI, nesta semana está sendo elaborado um relatório minucioso da situação em que se encontra o sistema de abastecimento de água de Iranduba. Após avaliado por uma comissão técnica, o documento irá para as mãos do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, que poderá decretar estado de calamidade pública no setor. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. O Diário Oficial dos Municípios, da terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017, publicou a nomeação de João Henrique Auler Júnior como chefe de gabinete do prefeito Antônio Peixoto, do PT de Itacoatiara. A reportagem recebeu denúncia de que Auler Júnior responde processo no Tribunal de Justiça do Amazonas, movido pelo Ministério Público Estadual. O processo tem o número 001-952-75.2013.8.04.00000, suspeito de participação de desvio de verbas e superfaturamento, quando foi presidente da CGL da Assembleia Legislativa do Amazonas. O caso ficou conhecido como o escândalo do edifício garagem, na gestão do deputado estadual Ricardo Nicolau. Fontes informaram que o chefe de gabinete foi uma indicação do vice-prefeito Gustavo Braz, do PMDB, de quem é motorista e amigo pessoal. Dos 15 nomeados pelo menos 5 são importados, não são de Itacoatiara e não moram na cidade. O espaço está aberto aqui no Jornal da Manhã para esclarecimentos. A Rede Pública de Educação inicia nesta sexta-feira, dia 13, as solicitações de matrículas de novos alunos para o ano letivo de 2017. De forma inédita, o atendimento no dia 13 será exclusivamente para alunos novos com deficiência e para a rematrícula de alunos com deficiência que já fizeram parte da rede pública no ano letivo de 2016. No sábado, dia 14, o atendimento segue para os demais estudantes. As solicitações serão feitas pelo site www.matriculas.m.gov.br
ou pelo aplicativo Matrículas Amazonas, ferramenta disponível para smartphones nas plataformas Android e iOS. As vagas estarão abertas para os que desejam ingressar em 2017 como novo aluno em escolas públicas estaduais administradas pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC e escolas públicas municipais administradas pela Secretaria Municipal de Manaus. A solicitação de matrícula para novos alunos estará disponível em todas as etapas da educação básica: ensino infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio do 1º ao 3º ano e educação de jovens e adultos UEJA. A Defesa Civil do Amazonas emitiu situação de alerta nesta terça-feira para os municípios localizados na calha do Rio Juruá. As cidades estão em processo natural de enchente, mas a região ultrapassou a cota de alerta e apresenta um volume de chuvas acima da média para o período. O secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior, informou que neste momento a Defesa Civil do Estado orienta as prefeituras da calha do Juruá quanto à situação climatológica nessa região. Ele disse também que as cidades devem ainda apresentar o plano de contingência, que compreende o levantamento de pessoas que podem ser afetadas e possíveis danos, uma vez que o Executivo Municipal é o responsável pela primeira resposta ao desastre. A situação de alerta é o estágio que antecede a situação de emergência e foi emitido para os municípios de Guajará, Juruá, Irunepé, Itamaraty, Ipixuna, Envira e Carauari. Em Guajará, cidade referência para os demais municípios da calha do Juruá, a cota de alerta é de 12,10 metros. Ontem o nível do rio registrou 12,31, ultrapassando 21 centímetros. A maior enchente registrada neste município foi em 2013, atingindo a máxima de 13,52 metros. A hora em Manaus. 6h19. O retorno a Manaus dos 20 detentos que haviam saído e sido transferidos para Itacoatiara foi tumultuado. O grupo voltou à cadeia pública Vidal Pessoa após novas ameaças de morte, desta vez pelos presos de Itacoatiara. Os familiares dos detentos ficaram preocupados com o clima do retorno deles a Vidal Pessoa. Esses presos têm rixas entre si e voltaram à cadeia ameaçando uns aos outros. O Tribunal de Justiça informou que a decisão do retorno dos detentos a Manaus foi discutida com os órgãos da segurança pública, com a presidência do Tribunal de Justiça e com o juízo da comarca da capital, que havia inicialmente autorizado a transferência dos presos. O governo do estado do Amazonas decidiu afastar o diretor interino do complexo penitenciário Anísio Jobim, José Carvalho da Silva. Ele foi acusado por 2 presos que morreram no massacre do último dia 1º de receber dinheiro da facção criminosa Família do Norte para facilitar a entrada de drogas, armas e telefones celulares na penitenciária. Uma sindicância deve ser aberta para esclarecer o caso. Representantes do Ministério Público Federal, acompanhados pelos titulares da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, visitaram o complexo penitenciário Anísio Jobim Compage e a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, após a rebelião ocorrida entre os dias 1º e 2 deste mês, resultando no massacre e fuga de presos. A visita contou com a participação do coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, subprocurador-geral da República, Mário Bonsalia, que está em Manaus para acompanhar a situação do sistema prisional no Amazonas. Além dele, também participaram procuradores da República do Ministério Público Federal no Amazonas. O subprocurador-geral explicou que, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal acompanha a situação sob a ótica de suas atribuições junto ao sistema prisional, especialmente no tocante à situação dos presos à disposição da Justiça Federal, presos indígenas e utilização de recursos do Fundo Nacional Penitenciário e outras atividades que contam com a participação do Departamento Penitenciário Nacional. O representante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, conselheiro Marcos Fux, disse ontem que o Estado foi omisso em relação ao problema do sistema prisional e criticou as distorções como o alto custo de um detento. É uma sequência de erros que culminou nessa crise. A partir do momento em que um preso custa quase R$5.000, é mais barato pôr em um quarto de hotel. Por isso é preciso rever o que está sendo feito imediatamente, disse, ao destacar que apresentará um relatório sobre a situação dos presídios do Amazonas ao governo federal. A afirmação foi durante uma reunião entre autoridades políticas e religiosas, representantes dos direitos humanos e familiares dos detentos mortos nas rebeliões da última semana. O conselheiro questionou a atuação da empresa privada Humanizare, que presta serviço ao Estado. De acordo com ele, os kits de higiene, alimentação, vestuário e segurança não são de responsabilidade da empresa. Uma força-tarefa de defensores públicos vai desembarcar hoje em Manaus para realizar levantamento
andamento dos processos dos detentos no estado. A decisão foi acertada após encontro nesta terça-feira com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que contou com a participação de defensores do Amazonas, Distrito Federal, São Paulo e da União. O mutirão, segundo o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista Souza, também contará com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público. O objetivo do mutirão é diminuir o número de presos no estado, que foi palco de um massacre do complexo Anísio Jobim no primeiro dia do ano. Polícia. Moradores do ramal do Lago Santo Antônio, em Iranduba, denunciaram que pelo menos 4 homens mascarados e armados com escopetas caseiras têm sido vistos com frequência transitando por aquela área. Até agora não se tem notícia de nenhum delito praticado pelos desconhecidos na comunidade. Mas por causa da onda de violência nos presídios de Manaus e também pela existência de foragidos do sistema prisional do Amazonas que ainda não foram recapturados, os moradores que pediram para não terem os nomes divulgados temem que os 4 homens sejam elementos de alta periculosidade. Eles pedem que a polícia faça rondas constantes no local para dar sensação de segurança nos ramais de Santo Antônio, do Areal e adjacências. 6h27. Alberto Pellegrini traz o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, esses mascarados podem ser também almas, fantasmas que andam aparecendo lá nesses ramais. Paulo Guerra, tem gente que vê até estátuas. Mas vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. O detalhe, Paulo Guerra, é que um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu na área do bairro, ali do Bariri, ali nas proximidades do Bariri, meu irmão, ali a pé come. E esse homem deu entrada no 28 de agosto por volta de 21h30. Pronto socorro, Platão Araújo. Movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada. Manaus vem vivido momentos de tranquilidade. Entretanto, Paulo Guerra, um homem deu entrada à vítima também de agressão física. Ele foi roubar um celular e acabou apanhando muito da população. O fato aconteceu no bairro Tancredo Neves por volta de 20h30. Era a noite de ontem. O foragido de justiça, Gledson Tiago de Castro, de 29 anos, foi recapturado na tarde de ontem no bairro Morro da Liberdade. O Gledson é parceiro do Brian, aqueles que apareceram lá na foto na mata comendo jaca. Ele também já foi preso, Paulo Guerra, e de acordo com a polícia, durante a revista na residência dele foram encontrados também várias porções de droga, a bolsa que acabou de uma pessoa que havia sido assaltada, e ele foi levado mais uma vez para trás das grades. O parceiro do Brian, o comedor de jaca, também foi recapturado em uma grande ação da polícia. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. A movimentação também considerada tranquila. Entretanto, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Foi lá no bairro Novo Aleixo, ali perto do mutirão. Ali as diferenças são resolvidas no pau, na paulada, e assim não foi diferente ontem, quando o homem levou várias pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que houve uma briga por causa de uma cerca e um homem deu uma paulada no seu adversário. Também no pronto-socorro, João Lúcio, a movimentação agitou um pouquinho quando um casal deu entrada vítima de acidente de queda de moto ocorrida na Avenida Grande Circular, nas proximidades ali da entrada do bairro Zumbi dos Palmares, quando o homem caiu de sua motocicleta. Ele e a esposa foram atendidos por uma ambulância do SAMU e levados ao pronto-socorro João Lúcio. Assim foi a questão desse acidente de trânsito do casal que deu entrada no João Lúcio por volta das 23h10. Era a noite de ontem.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ações da polícia, Secretaria de Segurança nas ruas, veículo recuperado, mais uma ação da Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar. Homens da 22ª SICOM conseguiram recuperar uma moto Honda NXB que foi roubada e foi recuperada pela polícia. Um homem que estava vendendo droga e um veículo Gol de cor prata foram detidos na Avenida São Jorge, no bairro São Jorge. A Polícia Militar, foram os profissionais aí da Força Tática da Zona Oeste da cidade. Lucas Andrade dos Santos, 18 anos, foi detido na rua Piritá, no conjunto São Lucas, no bairro Tancredo Neves. Ele estava vendendo droga. Com ele tinha maconha e porções de pasta base de cocaína, além também de uma pedra de cocaína. Tudo aconteceu na área da zona leste da cidade e ele foi preso por policiais da 14ª SICOM. Roubo a pessoas que iam passando na rua, os famosos transeuntes. Foi uma ação dos policiais da 24ª SICOM que prenderam o bandido que estava ali só esperando alguém para roubar celular. Eles já tinham praticado alguns assaltos, aí a moçada da 24ª SICOM, os profissionais, os guerreiros, esses soldados da 24ª SICOM prenderam o bandido. Em uma ação dos policiais da 13ª SICOM, foi recuperada uma motocicleta que havia sido roubado, uma Pexton YBR 125, foi também devolvida ao seu respectivo proprietário. Uma motocicleta também Honda CG 125 Fan foi recuperada por policiais da 9ª SICOM. Secretaria de Segurança nas ruas também prendeu, dizer que apreendeu, não Ave Maria, um menor que estava numa motocicleta CG 150 Titan de cor preta, moto roubada. Ele foi preso, detido por policiais da 29ª SICOM. Tá aí a polícia dando resposta, dando sensação de segurança em toda a cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma noite, madrugada tranquila na cidade. Para o cidadão de bem, nada aconteceu. Entretanto, para um assaltante foi assassinado e tudo aconteceu assim. Eram 20h30, tudo parecia tranquilo no bairro Santo Inês, até que um bandido foi assaltar um mercadinho, armado com revólver. Ele ameaçava todo mundo, ameaçava os clientes, ameaçava o dono do estabelecimento. Ele estava querendo o dinheiro da renda do mercadinho, até que apareceu o justiceiro da motocicleta, um homem vestido de preto, com os olhos vermelhos, com os olhos querendo sangue. O justiceiro sacou uma arma e disparou. 1, 2, 3 balaços no peito do bandido, que não resistiu aos ferimentos. E morreu! O bandido morreu durante um assalto armado, pronto para matar as pessoas. O bandido foi morto pelo justiceiro da motocicleta, que deixou o local do crime sem ser identificado. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. O sorteio 1893 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 8 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, em Belém.
Aqui no concurso 4.281 acumulou 111 apostas com a quadra, cada uma vai receber R$3.959,11. O terno teve 7.814 ganhadores com premiação individual de R$84,57. Os números sorteados da quina foram 02, 19, 27, 54 e 65. 02, 19, 27, 54 e 65. Time Mania, concurso 979. Time do Coração, Bahia. As dezenas sorteadas foram 10, 33, 36, 59, 61 76 e 78. 6 números, 9 apostas, R$23.317,98. 5 números acertados, 342 apostas ganhadoras, o prêmio R$876,61. A Lotomania voltou a acumular no concurso 1.726, 19 acertos, 11 apostas, cada uma recebe R$22.456,90. 18 acertos, 136 apostas, o prêmio R$1.621,75. Os números sorteados da Lotomania: 06, 07, 14, 17, 18, 23, 27, 31, 44, 46, 55, 56, 66, 79, 82, 87, 89, 95, 96, fecha o jogo. 98. 6h40. Esportes. Muitas surpresas ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de empatar em 0-0 no tempo normal, São Paulo foi eliminado pela Chapecoense na cobrança de pênaltis, 4-2. O Palmeiras perdeu para o Sport 1-0 e foi também eliminado. Botafogo de São Paulo e Vasco empataram em 1 no tempo normal de jogo, e na cobrança de tiros livres da marca do pênalti, o Vasco venceu por 4-2. Os jogos desta quarta-feira pela Copa: Santos e Flamengo de São Paulo, Bahia e Cruzeiro, Ceará e Mojimirim, Figueirense e Fluminense, Internacional e Taboão da Serra, Flamengo do Rio e Nacional de São Paulo, Corinthians e Mantiqueira. O técnico Tite anunciará no próximo dia 19 às 11 horas na sede da CBF a lista dos 23 jogadores para o amistoso contra a Colômbia, que terá renda destinada a famílias de vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. Conforme anunciado anteriormente, serão convocados os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Brasil e Colômbia jogam no estádio Newton Santos às 21h45 do próximo dia 25. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,7% com 62.131,8 pontos. E já no mercado de câmbio, o dólar ficou quase estável com leve alta de 0,06% e está cotado em R$3,19. Os mercados da China recuaram pelo segundo dia nesta quarta-feira, pressionados pelo aumento na oferta de ações e com os investidores realizando lucros em ações estatais que haviam se valorizado com as expectativas de reforma. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,77%. O Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, vai divulgar no fim da tarde de hoje a nova taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, que atualmente é de 13,75% ao ano. O mercado espera que o Copom anuncie nesta quarta um corte mais agressivo de 0,50 ponto percentual, que levaria a Selic para 13,25% ao ano. Alguns economistas apostam num corte ainda maior de 0,75 pontos percentuais. O IBGE divulga o resultado fechado da inflação em 2016, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O indicador teve em novembro a menor taxa para o mês desde 1998. O tabagismo deve matar 8 milhões de pessoas até 2030. O alerta faz parte de um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde. Cerca de 80% dessas mortes vão acontecer em países de baixa e média renda. Especialistas dizem que o cigarro é a maior causa evitável de morte no mundo. Ao longo do ano passado, 26 servidores públicos foram expulsos do Poder Executivo Federal no Amazonas. Desde 2003 foram 255. O Estado manteve no ano passado o maior índice de expulsões por 1.000 servidores
11,62. Em 2016, 550 servidores públicos foram expulsos em todo o país. Segundo o Ministério da Transparência, o número é o maior desde 2003, quando começou o levantamento. Em 2015, por exemplo, houve 541 expulsões. Os dados não incluem os empregados de empresas estatais como Petrobras, Caixa Econômica e Correios. Diante da crise no sistema carcerário do país, Temer se reúne hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e parlamentares que integram a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para discutir medidas de segurança. Um terremoto foi registrado na noite desta terça-feira na província litorânea de Esmeraldas, no noroeste do Equador, sem que haja até o momento informações sobre vítimas ou danos materiais. O abalo telúrico de 4,9 graus foi sentido em várias regiões do país, como em Quito, em Guayaquil, onde os tremores foram leves, em Santo Domingo e Quinindé, com mais intensidade. Dylan Roof, e o supremacista que executou o massacre em uma igreja da comunidade negra de Charleston, nos Estados Unidos, foi condenado à morte. O verdito foi anunciado após os jurados, que já o haviam considerado culpado, deliberarem por cerca de 2 horas. O jovem de 22 anos recebeu sua sentença após ser considerado culpado em dezembro pelas 33 acusações que pesavam sobre ele, entre elas crime de ódio. No dia 15 de junho de 2015, ele disparou 77 tiros depois de passar cerca de 40 minutos sentado ao lado de suas vítimas em uma leitura da Bíblia. Ele disse ao tribunal que não se arrepende de nada. Agora é só esperar a hora da morte. Os Emirados Árabes Unidos confirmou que 5 de seus diplomatas morreram nesta quarta-feira num atentado ocorrido na província de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, obtido pela agência de notícias oficial W1, informou a identidade dos 5 mortos e disse que estavam em uma missão que trabalhava em projetos de desenvolvimento, humanitários e educativos no Afeganistão. A Coreia do Norte dispõe atualmente de plutônio suficiente para fabricar 10 bombas nucleares, considerou nesta quarta-feira o governo de Seul, 10 dias após Pyongyang advertir sobre a iminência de um teste de míssil intercontinental. A Rússia tem informações comprometedoras sobre Trump, diz documento vazado pela imprensa americana. Relatório cita atividades sexuais pervertidas e diz que o presidente eleito recebia informações de espionagem do Kremlin. No Twitter, Trump diz que notícias falsas são caça às bruxas político. A Rússia desmentiu ainda há pouco. Em seu discurso de despedida após 8 anos como presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama defendeu o legado de seus 8 anos de governo, fazendo uma defesa da democracia americana e garantindo a passagem pacífica de poder para o presidente eleito Donald Trump. Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, afirmou que apesar da melhora nas relações raciais do país, o racismo ainda é força potente e há muito a ser feito para eliminar os preconceitos contra minorias e imigrantes. Muito aplaudido durante diversas vezes, Obama assegurou que em 10 dias o mundo será testemunha de uma transição pacífica de um presidente eleito a outro. Neste momento, a multidão que acompanhava o discurso iniciou uma vaia e uma crítica ao republicano que ocupará a presidência. Emocionado, Obama chegou a enxugar os olhos ao falar de sua mulher Michelle Obama e de suas filhas Malia e Sasha. O público aplaudiu de pé os elogios dele à família. O público também se levantou e reagiu com entusiasmo às palavras de Obama a seu vice Joe Biden. Toda a equipe de seu governo também foi homenageada e através dela Obama se referiu a todos os americanos que o apoiaram nos últimos 8 anos. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Força-tarefa de defensores virá a Manaus liberar presos que já podem sair da cadeia. Folha de São Paulo. Suspeito de receber dinheiro de facção, diretor de prisão é exonerado. O Estado de São Paulo. Senador diz que governador do Amazonas fez acordo com facção para se eleger. Correio Brasiliense. Homem que esfaqueou o pastor da igreja municipal tem a prisão preventiva decretada. Valor Econômico. União honrou 2,2 bilhões de reais em dívidas não pagas pelo Rio de Janeiro em 2016. Estado de Minas. Ex-secretário de comunicação acha 1 milhão em aeroporto de Campinas, não devolve e é detido. Jornal do Comércio no Recife. Presas fazem festa com maconha e cocaína em Pernambuco. O presídio tinha apenas 2 agentes. Fortaleza Diário do Nordeste. Passagem de ônibus sobe 13,36% em Fortaleza e inteira custará 13,20.
Porto Alegre, 0 hora. Rosso admite desistir da presidência da Câmara se não garantir apoios. O Brasil Econômico. Após 4 quedas consecutivas, varejo tem alta de 2% nas vendas de final de ano. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Ajustes podem viabilizar polo naval. Agora. Força Nacional reforça a segurança. Em tempo. Mau tratamento de água ameaça a saúde no interior. A crítica. Presos devolvidos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.